Tudo bom? Hoje nós vamos então trabalhar o conceito da teoria microeconômica básica, né? Então, o que diz essa teoria, né? Que é muito importante dentro dos estudos econômicos, né? Então, a microeconomia nada mais é que o estudo do comportamento das famílias, que são os consumidores, né? Das empresas, que nós vamos chamar aqui de firmas, e dos mercados nos quais operam todas essas estruturas, que a gente fala dos mercados específicos. Por exemplo, monopólio, oligopólio, concorrência oligopolística ou concorrência perfeita, né? Gente, então a microeconomia nada mais é que a teoria dos preços. É onde a gente vai entender a formação dos preços, né? Que são desejáveis tanto para os consumidores e tanto para as empresas. Bom, gente, aqui então eu coloquei uma definição do que é microeconomia, né? Então, a microeconomia é um ramo da teoria econômica que estuda o funcionamento do mercado de um determinado produto ou grupos de produtos, ok? Ou seja, o comportamento dos compradores, ou seja, dos consumidores, e vendedores, que são os produtores, tá? Que queiram, então, produzir ou adquirir aquele bem, ok? E aí, a microeconomia também vai estudar, gente, a interação entre consumidores e produtores. Tá? Então, até o final da aula de hoje, nós vamos verificar essa questão desta interação. Bom, e aí, como a microeconomia ela tem o objetivo de análise da formação do preço no mercado, né? E quais são esses mercados, então? Nós vamos ter dois mercados. O primeiro é o mercado de bens e serviços, como vocês estão observando aqui, né? O mercado de bens e serviços, a sua remuneração é o preço dos bens e serviços. E nós temos também o mercado dos serviços dos fatores de produção, aqueles que nós vimos lá na aula 4, terra, trabalho, capital, capacidade tecnológica, capacidade empreendedora, ok? A remuneração deste mercado é os salários, os juros, os lucros, os aluguéis, né? Então, sempre a gente vai entender a microeconomia dentro desses mercados. Bom, e aí vem uma expressão muito comum na área microeconômica, que é a expressão ceteris paribus. Ceteris paribus é uma expressão latina que significa tudo o mais constante, ok? Então, quando nós estivermos analisando uma variável, ok? As outras variáveis vão se manter constantes, ok? Então, eu coloquei aqui um exemplo, né? Então, ao analisar um mercado isoladamente, os outros mercados vão se manter constante, né? Então, o mercado de estudo não afeta e não afetará os demais. Então, no nosso exemplo aqui, né, que eu coloquei para a aula, por exemplo, a variação do preço sobre a demanda de um determinado bem, né? Se eu estiver analisando só o preço, as variáveis como renda, gostos, preferências, elas vão se manter constantes. Por quê? Porque eu só vou analisar os preços. Então, agora, dentro da microeconomia, duas variáveis que são muito importantes é a demanda e a oferta. Nós vamos vê-las nessas variáveis de forma separada, vamos fazer um entendimento do que é a demanda, do que é a oferta e depois o equilíbrio entre essas duas variáveis. E aí, então, gente, eu trouxe aqui o conceito para vocês de análise de demanda, né? O que é demanda? Ela também é conhecida como procura, tá? Alguns livros vão trazer ou demanda, outros vão trazer como procura, ok? Então, a demanda, gente, nada mais é que a quantidade de um bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir num dado período de tempo. Por que um desejo? Por que eu deixei esse desejo em destaque? Porque
demanda não representa uma compra efetiva, ok? Apenas uma intenção de comprar algo, né? Então, por exemplo, qual é a demanda de carros da professora Marcela? A professora Marcela gosta de um Porsche Cayenne. Então, a demanda dela é por um Porsche Cayenne, ok? O que acontece, meus queridos, com relação a essa questão da análise da demanda, né? Então, eu demando, eu desejo algo, porém, né, eu tenho um limitante. Qual é esse meu limitante? O meu salário. Será que eu posso realmente atingir esse meu desejo, satisfazer esse meu desejo? Aí eu tenho que verificar se eu tenho a restrição orçamentária, ou seja, se eu tenho salário para fazer essa aquisição, né? Então, sempre que eu analisar a demanda, uma das variáveis importantes que a gente vai ver mais para frente é a questão da minha renda. E aí, diante desse contexto, gente, eu gosto de colocar essa frase aqui, né, que vem aí das músicas, né, uma das músicas do Rolling Stones, que foram escritas aí por Mick Jagger, que ele fala o seguinte: não se pode conseguir sempre aquilo que se deseja. Gente, esse é o princípio da demanda, né? Esse princípio aí, então, é o que a gente vem observando nas questões aí que o que eu desejo não necessariamente eu consigo adquirir. Seguindo aqui a análise da demanda, um outro fator importante que nós precisamos entender é a lei da demanda. Isso é um clássico, meus queridos. Isso aqui vocês têm que saber de cor e salteado. A lei da demanda, o que ela vai afirmar? Né? Que a quantidade demandada de um bem ela vai cair. Então, preste atenção aqui. Né? A quantidade do bem vai cair quando o preço do bem aumenta, ok? Então, quando acontecer este cenário, a gente vai estar tendo, né, aí o princípio básico da demanda. Então, o que a gente vai observar, né? Então, a relação quantidade demandada em função do preço. Então, quando a gente tem um aumento dos preços, a gente vai verificar uma queda na quantidade demandada. E já quando cai os preços, aumenta essa quantidade demandada. Então, frente à lei da demanda, o que a gente vai observar? Nós vamos observar que a relação entre quantidade demandada e preço, ela é inversamente proporcional. Ou seja, quando aumenta os preços, diminuem as quantidades demandadas. Então, relembrando, lei da demanda significa relação inversamente proporcional entre quantidade e preço. Quando um aumenta, o outro diminui. Bom, aqui está a representação gráfica, tá? Da curva de demanda. Então, sempre no meu eixo aqui, Y, eu vou ter o preço. No meu eixo X, eu vou ter a minha quantidade demandada. Vejam que a minha curva ela é decrescente. Por que ela é decrescente? Porque quanto maiores os preços, menores são as quantidades demandadas, tá? Então, a curva de demanda, ela é uma representação gráfica que vai evidenciar essa relação entre preço e quantidade demandada, tá? Aqui eu coloco para vocês a função linear. Então, dentro da função linear, nós temos a quantidade demandada, que é igual a menos B vezes P. Então, quantidade demandada, P, preço. O que é A? A é o consumo autônomo, né? Aquele consumo que é independente do preço. Independente do preço, eu vou comprar aquele bem, ok? Já a propensão, o B, que é a propensão marginal a consumir, essa sim vai estar ligada com o preço, né? Ou seja, quanto menor o preço, maior é a minha disposição, ou seja, a minha propensão a consumir.
né? Quanto maiores os preços, menores são a minha propensão a consumir, ou seja, a minha disposição para esse consumo. Também quero chamar a atenção de vocês aqui, meus queridos, com a questão do sinal negativo aqui, ó. Esse sinal negativo, ele vai acontecer na demanda dado a essa relação inversamente proporcional, tá? Então, na equação da demanda, aqui sempre vai ser negativo. Bom, quais são as variáveis, então, que vai afetar a demanda, né? Então, o que a gente observa, né, que algumas variáveis vão influenciar positivamente, outras negativamente, conforme as nossas análises, ok? Então, a primeira variável aqui que nós temos é a riqueza e sua distribuição, né? A riqueza, gente, vai estar relacionada a tudo que a gente vai adquirindo no decorrer das nossas vidas, né? Por exemplo, carros, casas, investimentos financeiros, como poupança, tesouro direto, CDB, ações, né? Então, riqueza é considerado tudo aquilo que a gente consegue transformar em dinheiro ou que a gente consegue transformar em outros bens. Então, por exemplo, eu tenho um carro, eu quero comprar um carro melhor, né? Então, o meu carro eu posso dar de entrada. Então, quer dizer, eu estou dando uma riqueza que eu possuo, né, para adquirir um outro bem, ok? Então, veja que a riqueza, ela tem uma relação positiva. Então, quanto maior a riqueza, maior é a minha quantidade demandada. A outra variável, então, que afeta a demanda é a renda, são os nossos salários, o que a gente ganha, né, são os nossos rendimentos, né? Aqui, nós vamos fazer uma análise mais profunda mais para frente, mas ela pode ter uma relação positiva ou negativa com a minha demanda, ok? Mas, dependendo do cenário, quanto maior a minha renda, maior é a minha quantidade demandada. Outro fator que a gente viu é o preço dos bens, que é aquela função que a gente viu anteriormente, né? Que a quantidade demandada é em função do preço, né? E aí essa relação aqui ela é inversamente proporcional, né? Quanto maiores os preços, menores as quantidades demandadas. Outra variável que vai influenciar a demanda, gente, é o preço de outros bens. A gente vai ver mais para frente os bens substitutos e os bens complementares, né? Os bens substitutos que substituem um pelo outro e os complementares que o consumo é em conjunto, né? Então, a gente vai ver que em cada cenário eu vou ter uma influência positiva ou negativa. A gente vai ver mais para frente, ok? Fatores climáticos e sazonais, né? Então, a gente vai verificar que os fatores climáticos, né? Por exemplo, chuvas, secas, geadas, isso vai o quê? Por exemplo, diminuir a produção dos produtos agrícolas, né? Então, quer dizer, se eu tenho poucos produtos agrícolas, a minha demanda vai reduzir. A mesma coisa dos produtos sazonais, né? Aqueles produtos que eu consigo adquirir em determinadas épocas, né? Então, por exemplo, a laranja, ela só depende do tipo da laranja, ela só tem um período de produção. Abacaxi, tomate, né? Entre outros, né? Então, essa sazonalidade representa aí o período que é produzido, tá? Se nós olharmos pelo lado do serviço, por exemplo, né, a praia ela é sazonal, ela tem um turismo sazonal, né? Então, o litoral ela recebe aí turistas de dezembro a março. Quando começa a esfriar, o pessoal vai para Campos do Jordão, né? Que é maio, junho, julho. Então, esses períodos que a gente chama períodos sazonais, períodos de alta temporadas e baixas temporadas. Isso vai influenciar na questão da minha demanda, né? Outro fator, né, outra variável é a propaganda. Muitas empresas investem forte na propaganda, né? E muitas empresas estão usando agora do marketing digital, né? Muitas influencers no Instagram vêm divulgando os produtos, né? E aí você, olha, usa esse produto que, olha, é muito bom, né? Faz um vídeo e aí o quê? Eu tenho uma crescente aí da venda desses produtos dado o aumento da demanda, né? Então, muitas empresas hoje vêm
trabalhando muito forte na questão da propaganda. Por quê, meus queridos? Porque a propaganda, ela vai influenciar diretamente no nosso comportamento. Se aquela propaganda for muito positiva para um determinado consumidor, aquele consumidor tenderá a comprar mais daquele produto, ok? Outra variável é a questão aí dos hábitos e dos gostos, preferências do consumidor, né? Cada um de nós temos os hábitos, gostos e preferências, né? Uns preferem macarronada, outros preferem arroz, feijão, né? Então, de acordo com essa preferência e com esse gosto, a gente vai influenciar na nossa demanda. A gente vai demandar mais de um bem em relação ao outro. Ou, né? Eu gosto de ler livros físicos, outros gostam de ler livros digitais, de forma digital. Isso é um gosto, isso é uma preferência, isso é um hábito, ok? Também isso vai influenciar na questão da minha demanda. Outra variável, né, que também vai influenciar a demanda é a questão da expectativa sobre o futuro. O que eu quero do futuro? Né? Então, vocês são estudantes de economia, o que vocês querem do futuro? Eu quero ser um economista-chefe do Banco Central. Então, para tanto, eu tenho que demandar cursos voltados para a área econômica, né? Treinamentos para a área econômica, para que eu possa atingir esse objetivo lá no futuro, né? Então, a minha demanda no presente vai se alterar diante dessa expectativa. E a última variável, facilidade de crédito, né? Como a gente comentou na última aula, né? É a questão aí da disponibilidade do crédito, das taxas de juros, dos prazos. E isso, gente, para um país como o Brasil, que é um país altamente consumista, no qual nós não temos dinheiro para pagar no cash, ou seja, à vista, a gente vai precisar do crédito para comprar, né? Eletrodomésticos parcelados, carro parcelado, casa parcelado. E quanto mais fácil e mais disponível é esse crédito, maior é meu consumo, né? Então, como eu coloquei exemplo na semana passada, né? Aí em 2007, 2008, quando a gente observa políticas públicas incentivando ao crédito, muitos bancos ofertavam a compra de veículos em 88 meses, né? Então, a indústria automobilística cresceu muito nesse período, dado a facilidade do crédito. Bom, gente, aqui mostrando a função geral da demanda, tá? Então, observem aqui, né? A quantidade demandada é igual à função do preço do bem, do preço dos bens substitutos, do preço em função do preço dos bens complementares, da renda dos consumidores e dos gostos, hábitos e preferências. Agora vamos fazer um estudo do efeito de cada variável, lembrando sempre que a gente vai estar fazendo uma análise ceteris paribus. Quando eu estou analisando uma variável, as outras se mantêm constantes. Vamos lá, nossa primeira análise, né? É a relação entre a quantidade demandada e os preços de outros bens, tá? Então, como nós vimos, os preços de outros bens podem se subdividir em duas análises, né? A análise de bens substitutos e dos bens complementares. Vamos ver primeiro os bens substitutos. Como o nome já diz, substitutos é que substituem um bem pelo outro, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo. Manteiga substitui margarina, carne vermelha substitui carne branca, leite de vaca substitui leite de soja, ok? Então, a gente vai ver essa relação. Gente, o que eu queria chamar a atenção, essa relação, né, e esses bens substitutos vai depender de consumidor para consumidor, né? Então, por exemplo, eu, Marcela, a manteiga substitui a margarina. Mas tem gente que fala assim, professor, eu não gosto de manteiga, eu não gosto de margarina. Para mim, eles não são substitutos. Ok. Por exemplo, maionese e cream cheese, né?
Então, o cream cheese substitui a maionese, ou a maionese substitui o cream cheese. Gente, vai depender, neste caso, da análise dos substitutos, cada característica de cada consumidor, ok? Bom, vamos fazer a análise gráfica? Aqui, então, do meu lado esquerdo, nós vamos partir do pressuposto, então, que Coca-Cola e Guaraná são substitutos, ok? Então, vamos analisar o cenário. Imagine que o cenário do Guaraná, né? Suponha que o preço do Guaraná aumente. Vamos entender primeiro o Guaraná, ok? Se o preço do Guaraná subiu, o que vai acontecer com a quantidade de Guaraná? Vai diminuir. Lei da demanda. Aumenta o preço, diminui a quantidade. Então, frente à lei da demanda, observa-se que quando aumenta o preço do Guaraná, vai diminuir a quantidade de Guaraná. Sabendo que Guaraná e Coca são substitutos, as pessoas vão diminuir o consumo de Guaraná e vão transferir para Coca-Cola. Então, o que vai acontecer com a quantidade da Coca-Cola? Vai aumentar. Então, com o aumento do preço do Guaraná, vai aumentar a quantidade consumida de Coca-Cola. E aí, o que vai acontecer com a minha curva de demanda? Um deslocamento para a direita. Então, observa-se que vai ter um deslocamento para a direita da minha curva de demanda de Coca-Cola, porque houve um aumento do consumo. E esse aumento do consumo veio porque aumentou o preço do Guaraná. Bom, gente, e o que acontece com os bens complementares? Então, como eu disse, bens complementares é aquele que usa juntinho, né? Em conjunto. Alguns exemplos que eu coloquei aqui: camisa e gravata, sapato e meia, né? Carro e gasolina, moto e capacete, ok? Então, vejam que a relação ela vai ser inversamente proporcional. Então, vamos analisar aqui, né? Suponha que tem um aumento do preço dos automóveis, né? Vamos analisar o mercado de automóveis. Aumentou o preço do automóvel, diminuiu a quantidade de automóveis. Se tem menos automóveis rodando, o que vai acontecer com a quantidade da gasolina? Vai diminuir, né? Então, menos carro, menos gasolina. A demanda vai sofrer uma diminuição. Então, eu vou ter um deslocamento para a esquerda da demanda, tá? Então, a minha curva vai decrescer, ok? Então, quando há bens complementares, quando um diminui, o outro também diminui. Nos bens substitutos, quando um diminui, o outro aumenta. Bom, agora nós vamos analisar a relação entre a demanda de um bem e a renda desse consumidor. Nós vamos ter 3 análises diferentes dentro dessa relação. A primeira análise é do bem normal. Então, o bem normal vai verificar o quê? Quando aumenta a renda do consumidor, este aumento, gente, provoca o aumento da quantidade demandada do bem, né? Então, exemplo. Carne de primeira, vamos colocar picanha, ok? Então, eu, Marcela, ganho R$1.000. Ganhando R$1.000, eu compro 1 quilo de picanha. Se a minha renda aumentar para R$10.000, eu vou consumir 6 quilos de picanha. O que aconteceu? Um aumento da demanda frente ao aumento da minha renda. Vamos ver aqui no gráfico que representa este aumento. Então, no eixo Y eu tenho o preço, no eixo X a quantidade, D0 é a minha demanda quando a minha renda é R$1.000, eu passo a ganhar 10.000, então eu tenho um deslocamento para a direita da minha curva, isso representando um aumento da minha demanda. Essa relação positiva entre quantidade e renda
vai acontecer para os bens normais. Marcela, mas se acontecer que aumentasse a minha renda e diminuísse a minha quantidade demandada por um determinado bem. Então, esse bem, a gente vai classificá-lo como um bem inferior. Então, quando a relação entre quantidade e renda ela é negativa, o meu bem é classificado como inferior. Então, exemplo, passagem de ônibus, estou ganhando mais, eu vou de Uber, carne de segunda, né? Então, vamos dizer, eu ganhava R$1.000, eu comprava 1 quilo de salsicha. Eu passei a ganhar R$2.000, eu estou comprando meio quilo de salsicha, ok? Então, vamos analisar aqui no gráfico. Então, quando você verifica um aumento da renda e uma diminuição da demanda, então, deslocamento para a esquerda da minha curva, isso significa que o bem ele é inferior. A nossa última análise, né, a nossa última característica de bem, quando analisa renda e demanda, é bem de consumo saciado, né? Bens de consumo saciado é que quando aumenta a minha renda, não acontece nada com a minha demanda, eu vou continuar tendo o mesmo comportamento. Então, por exemplo, o arroz, o feijão, o sal, né? O sal acho que é um grande exemplo, né? Então, vocês vão ver que a relação entre quantidade e renda, ela sempre vai ser nula, vai ser zero. Então, por exemplo, eu ganho R$1.000, eu compro 1 quilo de sal. Se eu ganhar R$10.000, eu vou continuar comprando o mesmo 1 quilo de sal, ok? Então, veja no gráfico à sua esquerda que também não vai ter a curva de demanda, não vai ter alteração. Bom, gente, a análise que nós vimos até agora é uma análise de demanda individual. Mas e se nós quisermos analisar a demanda de mercado? Então, gente, é simples. A demanda de mercado é o somatório das demandas individuais, tá? Então, tudo que acontece para cada indivíduo vai acontecer, então, para o mercado. Então, veja graficamente. Então, a gente tem aqui, ok? Consumidor A no primeiro gráfico e consumidor B no segundo gráfico. Vamos olhar o preço de R$20, né? Não, vamos pegar a mais fácil, o preço de R$80. Quando o preço é R$80, o consumidor A compra 50 unidades. Já o consumidor B, quando o preço é R$80, ele compra 100 unidades. Então, qual é a demanda de mercado? Então, é a soma do A com B. Então, se nós olharmos o nosso gráfico aqui, quando o preço é R$80, a soma de ambos os consumidores vai ser o quê? 150 unidades, tá? Então, 50 do A e 100 do B, ok? Bom, e aí dentro da análise da demanda, uma coisa importante é a gente ver o deslocamento da curva ou o deslocamento do ponto sobre a curva, né? Então, a gente vai ter que entender as variações na demanda, que são diferentes das variações na quantidade demandada, ok? Variações na demanda, né? Variações na demanda vai representar o quê? Um deslocamento da minha curva, aquele deslocamento que a gente acabou de ver, para a direita ou para a esquerda. E esse deslocamento ele vai ser influenciado pelo preço dos bens substitutos, pelo preço dos complementares, pela renda, pelos gostos, ok? Já variações na quantidade demandada, ela vai estar relacionada apenas ao preço do bem, ok? E o deslocamento vai ser sobre a curva. Então, eu vou fazer uma movimentação na própria curva de demanda. Vamos ver um resumo, então. Então, vejam, gente, variação na quantidade demandada, preço do próprio bem. Então, o que vai acontecer? Movimento ao longo da curva de demanda. Variações na demanda vão ser influenciados por quem?
renda, preços de bens relacionados, que são substitutos e complementares, os gostos, expectativas, número de compradores, vai ter o que acontecimento? Um deslocamento da minha curva de demanda, tanto para a direita como para a esquerda. E aqui, então, está a representação gráfica. Então, a gente vê no primeiro gráfico um movimento ao longo da curva. Então, teve um aumento do preço do cigarro dado o aumento do imposto. Então, os preços se elevaram. Se os preços elevaram, então a gente vai ter uma redução na quantidade. Então, olhando os pontinhos aqui, quando o preço era 40, compravam 15 maços de cigarros. E quando o preço foi para 60, então diminuiu a quantidade para 10, né? Vamos aqui, uma política de combate ao fumo, né? Então eu vou ter uma política pública. A política pública, ela vai influenciar no aumento ou na diminuição da demanda. Neste caso, a política foi para a redução da demanda. Então, houve um deslocamento da esquerda da minha curva de demanda, representando uma diminuição do consumo. Então, vai representar a variação na demanda. Ok, gente? Então, essa variação, ela é muito importante, vocês têm que ter esse entendimento. Variação da quantidade demandada é movimento ao longo da curva. Isso é influenciada pelo preço. Variação da demanda, eu tenho um deslocamento para a direita e esquerda da minha curva. E vai ser influenciado pela renda, preço de outros bens, pelos gostos, hábitos e algum tipo de políticas, ok? Bom, gente, e aí nós temos o excedente do consumidor. O excedente do consumidor representa o bem-estar gerado pelo quê? Né? Pela diferença entre a disposição máxima que o consumidor quer pagar e o que ele efetivamente paga. Ou seja, Marcela, eu quero comprar, né, um caderno. Eu estou disposta a pagar por esse caderno R$ 10. E eu pago efetivamente por esse caderno R$ 8. Então, eu tenho um excedente do consumidor de R$ 2. Esse é o bem-estar que gerou. Quer dizer, a economia que eu gerei por pagar menos por algo que eu estava disposto a pagar mais. Então, gente, atenção! Eu tenho uma exceção dentro de todas essas regras que nós trabalhamos, que é o paradoxo de Giffen. O paradoxo de Giffen é a única exceção à lei geral da demanda, ok? E é quando acontece a inclinação positiva da minha curva, que significa o quê? Que com o aumento dos preços também aumentará a quantidade demandada, ok?
Bom, gente, então vamos fazer uma análise estatística usando modelos econométricos. Então, vamos olhar aqui a função linear. Então, eu quero que vocês observem com bastante atenção aqui os sinais dentro dessa equação, ok? Então, vamos analisar aqui. Quantidade demandada, 3. 3 é o A, ok? Desculpa estar tremidinho, mas é o A, que é aquela variável, né, de consumo autônomo. PI é o preço do bem I. Vejam que o sinal ele é negativo. Lei da demanda, preço do bem influencia negativamente a quantidade, ok? PS é o preço do bem substituto. Gente, observem aqui o sinal, ele é positivo. Então, sempre quando o bem, né, o bem substituto, ele sempre vai vir positivo. Por quê? O preço do bem substituto vai influenciar positivamente a quantidade demandada, ok? Já o preço do bem complementar, ele vai influenciar negativamente. Olha o sinal aqui negativo, ok? Então, ele vai representar bens complementares. E a renda ou vai ter positivo ou negativo. Se for positivo, bem superior, bem normal. Se for negativo, né, se o sinal vir aqui negativo, o meu bem é inferior. Vamos ver um exemplo para a gente entender? Bom, eu coloquei aqui um exercício, ok? Coloquei uma equação. Imagine que eu vou analisar bem x e bem y, ok? Então, a quantidade demandada de x é igual a 3 menos 0,5 px, é o preço do bem x, menos 0,2 py mais 5r. Aí eu perguntei, o y aqui é complementar ou substituto? E por quê? O bem x, dado a essa renda, é normal ou inferior? E por quê? E depois para vocês substituírem os valores e achar aqui a quantidade demandada. Vamos ver como resolve? Então, vamos olhar aqui, né? Então, vamos pegar, né? Vamos fazer análise dos sinais. Então, eu perguntei do bem Y. Então, a gente tem aqui o bem Y. Então, a gente tem que analisar este conjunto, ok? Então, fazendo análise desse conjunto, o que eu vou observar? Que o sinal ele é negativo. Então, o bem Y vai influenciar negativamente o meu bem X. Como a gente viu lá no nosso modelo econométrico, vocês vão ver o quê? Que quando acontece esse aspecto, né, quando um bem influencia negativamente o outro, é que os bens são complementares. Então, aqui no nosso exercício, a gente vai colocar que o bem Y ele é complementar. Por quê? Pois a relação entre preço do bem Y e da quantidade demandada de X são inversamente proporcionais. Então, quando há o aumento do preço do bem Y, diminui a quantidade de X. Ok, meus queridos? Vamos apagar para a gente entender agora o segundo exercício, ok? Então, vamos lá. Como que eu vou saber se o bem é normal ou inferior? Eu tenho que analisar aqui a minha renda, ok? Então, eu vou analisar todo esse conjunto, né? O que eu estou observando? Eu tenho um sinal positivo. Então, significa que o quê? Que a renda vai influenciar positivamente a minha quantidade. Então, se aumenta a renda, aumenta a quantidade. Que característica é desse bem? Do bem normal. Então, eu posso dizer que o bem X ele é um bem normal, ok? Bom, e aí, como que eu vou fazer, então, o cálculo, né, aí da minha quantidade demandada?
é só eu fazer a substituição, que é o meu terceiro exercício. Então, se o preço de X é 1, o preço de Y é 2 e da renda é 100, eu faço a substituição dos valores e vou observar que a minha quantidade demandada é 502 unidades e 10, ok? E aí, gente, a gente tem a solução do primeiro exercício. E aí eu coloquei aqui um exercício extra para vocês praticarem o que é bem normal, inferior, complementar, substituto, ok? Esse exercício vai estar na nossa lista, tá? Fiquem tranquilos, eu vou enviar uma lista para vocês praticarem isso que a gente acabou de ver, essas relações, né, entre as variáveis que vão afetar a minha demanda, ok? E aí depois eu trago a resolução para vocês. Bom, meus queridos, uma teoria muito importante também que nós precisamos discutir dentro da análise da demanda é a teoria do valor utilidade. O que é utilidade, né? Então, às vezes, vem algumas reflexões quando a gente analisa o comportamento do consumidor, né, analisa a demanda, por que as pessoas compram? Né? Por que vocês compram? Né? Então, é uma pergunta que às vezes eu me faço. Por que eu compro? Por que eu compro uma roupa? Por que eu compro um celular, o da última geração? Porque eu quero me satisfazer. Eu quero criar um bem-estar, uma felicidade, né? E esse bem-estar, essa satisfação, a gente chama na economia de utilidade, tá? Então, a nossa intenção como economistas, né, microeconômicos, é aumentar a utilidade dos nossos consumidores. É que eles compram mais. Quanto mais eles compram, mais eu movimento a economia, né? Então, o que a teoria do valor utilidade nos evidencia, né? Que dado a renda e dada os preços, os consumidores vão demandar mais ou menos de bens e serviços. E essa demanda vai gerar o quê? A maximização ou não dessa utilidade, né? Ou a maximização ou não desta satisfação. Então, a gente vai analisar se aquele bem proporcionou ou não um bem-estar nos nossos consumidores. Bom, e a gente vai ter duas análises, ok? A utilidade total, tá? E a utilidade marginal. Então, vamos entender a utilidade total. Então, eu falo que a utilidade total é como se a gente fosse guloso, ok? A gente sempre vai querer mais. Então, quanto mais a gente consome, maior é a nossa satisfação. Então, maior é a nossa utilidade total. Então, a utilidade total aumenta quanto maior a quantidade consumida do bem. Então, se eu consumo mais, maior é a minha utilidade. Já a utilidade marginal, o que é marginal, gente? É sempre a unidade a mais que eu vou estar consumindo. Essa unidade a mais, né? Ela vai representar muitas vezes um decréscimo, às vezes de pouquinho em pouquinho, um decréscimo na minha satisfação. Então eu falo para os meninos, né? Vocês gostam de camiseta, vocês compram uma camiseta, vocês têm uma utilidade. Quando vocês compram a segunda camiseta, essa segunda camiseta não vai proporcionar a mesma satisfação que a primeira. A sua satisfação ela vai ser um pouco mais reduzida. E quanto mais você vai consumindo, menor vai ser a sua utilidade marginal. Então, ela sempre vai ser decrescente, porque ela vai se saturando com o aumento do consumo. E aqui nós temos a representação gráfica destes dois cenários. Então, o primeiro gráfico que nós observamos aqui na tela, né, que é da utilidade total, então observa que quanto maior, então vamos aqui, quanto maior a utilidade total, ela é representada ao aumento da quantidade consumida. Então, observa que a minha curva ela é crescente. Quero chamar a atenção de vocês neste pedacinho. Veja, meus queridos, o que está acontecendo com a curva? Ela está entrando o quê? Numa constância, né?
E essa constância, mais para frente, ela vai o quê? Decrescer. Tá? Ela vai cair, vai reduzir, ok? Então, quanto mais a gente consome, ela vai chegar num ponto de saturação e depois ela começa a decrescer, né? Começou a decrescer, a gente está tendo aqui uma utilidade marginal, que ela é calculada por essa equação. Então, a utilidade marginal é igual à variação da minha utilidade total dividido pela minha variação da quantidade. Gente, aqui eu quero chamar a atenção de vocês, como que eu vou calcular a variação? Então, o cálculo da variação sempre vai ser o valor final menos o valor inicial. Vamos ver se eu consigo colocar aqui e não ficar tortinho. Então, aqui seria, né, utilidade final menos utilidade inicial dividido pela quantidade final menos a quantidade inicial. Ficou meio tortinho, mas eu espero que vocês compreendam. Sempre vai ser valor final menos valor inicial. Bom, gente, e aí a gente chega ao fim da nossa análise da demanda. Para tanto, né, como nós estamos aí no período de quarentena, aí dada o Covid-19, eu queria recomendar essa leitura para vocês. É um livro de Daniel Kahneman. Daniel Kahneman foi Prêmio Nobel de Economia e ele desenvolveu esse livro, né? Ele escreveu esse livro que chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. A gente fez uma análise da teoria clássica econômica, no qual a gente parte do pressuposto que os nossos consumidores são racionais, ok? Daniel Kahneman traz um lado comportamental para essa análise, ok? Então ele fala que a gente tem duas formas de pensar, que o nosso comportamento ele é moldado por algumas ações, né, que são administradas pelo nosso cérebro. Então eu queria recomendar essa leitura para vocês. Tem em PDF, gente, né? Quem quiser comprar esse livro é super barato, né? Você acha em sebos aí por um valor bem acessível, mas quem tiver uma leitura tranquila aí de formas digitais, esse livro já tem em PDF. Então, recomendo a leitura, ok? Bom, gente, aí a gente finda a análise da demanda. Agora, nós vamos ver a análise da oferta, né? Então, a gente viu o lado do consumidor, agora nós vamos ver o lado da empresa, ok? Bom, o consumidor quer preços baixos, né? Para eu comprar mais, tem que estar bem baratinho. Diferente da oferta da empresa, que a empresa quer preços maiores, porque quanto maior o preço, maiores são as vendas e maiores serão os lucros. Então, a oferta ela é definida aqui, gente, pela quantidade de um determinado bem ou serviço que os produtores também desejam. Aqui eu estou trabalhando com intenção, desejam vender em função dos preços em um determinado período de tempo. Bom, e como eu disse, nós estamos trabalhando dentro da teoria econômica clássica, no qual os nossos produtores são racionais. Então, eles querem preços maiores. Por quê? Porque eles querem produzir lucros máximos, né? Porém, eu quero chamar a atenção de vocês que na teoria da oferta eu também vou ter um restritivo. Na demanda é os meus salários e na oferta é o que? Os custos de produção. Então, quanto maiores os custos, menores será a minha lucratividade, né? Então, o custo aqui vai ser um limitante da minha oferta. Bom, gente, analisando aí as variáveis que afetam a oferta, ok? Então, observem que a gente vai ter também uma função linear, ok? A quantidade ofertada é igual à função
do preço do bem, do preço dos fatores de produção, aquele que nós vimos, então, lá na aula 3, perdão, na aula 4, ok? Que são os fatores de produção, terra, trabalho, capital, capacidade tecnológica e capacidade empresarial, empreendedorismo, ok? Preço de outros bens, tecnologia e metas e objetivos do empresário. Então, todas essas variáveis vão afetar a minha oferta. Então, como que a gente vai fazer essa análise? Então, a função geral da oferta, nós vamos ver que a relação entre quantidade e preço é uma relação positiva, né? Que isso representa o quê? Que quanto maiores os preços, maiores serão as quantidades ofertadas. Então, as empresas estarão dispostas a aumentar a sua produção com o aumento dos preços. Então, por exemplo, o álcool em gel aumentou o preço. O que as fábricas estão fazendo? Produzindo mais. E aí vai refletir o quê? Um aumento da lucratividade. Aqui está uma representação, então, gráfica da oferta. Então, vejam aqui que nós temos a curva de oferta sendo ascendente, crescente. Então, eu tenho aqui, né, um aumento dos preços, também vai proporcionar um aumento das quantidades ofertadas, ok? Então, a função linear aqui, quantidade ofertada, é igual à função do preço. E nós vamos verificar que na minha função linear, eu vou ter aqui, né, o somatório, mostrando essa relação positiva entre quantidade e preço. As variáveis A e B, elas têm os mesmos significados que a gente acabou de ver lá na demanda. Bom, agora vamos fazer uma análise individual de cada fator lá que faz a influência na oferta, né? Então, parecido com o que a gente fez na demanda, tá? Então, a gente vai analisar aqui a relação entre a oferta de um bem e o preço do fator de produção, ou seja, dos insumos, né? O que a gente vai verificar? Que essa relação entre quantidade e preço dos insumos, como eu disse, ela é inversamente proporcional. Se os preços dos insumos sobem, a quantidade ofertada vai decrescer. Então, vamos olhar aqui no nosso exemplo gráfico. A curva A, que nós temos aqui, né? Ela, primeiro, vamos do zero, né? Então, a gente tem aqui a curva sem nenhuma alteração da oferta, ok? Que está aqui no centro. Aí, a alternativa A, houve um aumento do preço do fator de produção, ou seja, os meus insumos ficaram mais caros. O que vai acontecer com a minha oferta? Vai reduzir. Então, o deslocamento da minha oferta, ela vai ser para a esquerda, tá? Havendo o que? Uma redução da minha oferta. Marcela, houve uma redução nos preços dos fatores de produção. Opa, eu tenho então um aumento da minha oferta, que é essa curva aqui no B. Então, eu tenho um aumento da minha oferta dado a redução dos insumos, um deslocamento para a direita da oferta. Agora, se nós analisarmos a relação entre a oferta de um bem e o preço de outros bens, que a gente chama aí de substitutos na produção, também vai ter uma relação inversamente proporcional. Então, está aqui representado por essa equação, a variação da quantidade dividido pela variação do preço de substitutos na produção, ela vai ser negativa. Então, o que acontece? Se o preço de um bem substituto aumenta, os produtores vão diminuir a produção do bem para produzir esse bem substituto. Vamos analisar graficamente?
Então, nós temos aqui a análise gráfica. A curva central é a curva sem nenhuma influência, que é a curva da oferta. A é quando houve um aumento do preço do bem substituto. Então, houve o quê? Uma redução aqui da produção. Então, deslocamento para a esquerda da minha curva de oferta, tá? Deslocamento para a esquerda é redução de oferta. Deslocamento para a direita é um aumento da oferta, tá? Então, no A, nós temos um aumento do substituto e uma redução da oferta. Deslocamento da curva para a esquerda. No B, nós temos uma redução no preço dos substitutos e um aumento, então, né, da oferta do bem. Bom, gente, e a última relação, que é a relação entre a oferta de bem e a tecnologia. Eu lembro que na aula que nós trabalhamos os fatores de produção, eu falei da importância da inovação, né? E também, gente, quando nós discutimos a fronteira de possibilidade de produção, né? Que quando um país atinge essa fronteira, o máximo de produção, que a gente chama de pleno emprego, que eu estou utilizando todos os recursos para a produção de bens e serviços de um determinado país, para eu aumentar essa fronteira, eu preciso ter tecnologias, né? E essa tecnologia vai influenciar, como eu estou observando aqui, né? Como eu coloquei para vocês, ela vai influenciar positivamente. Ou seja, quanto maior aqui as minhas tecnologias, aqui no A, eu vou ter um aumento da minha oferta, deslocamento para a direita. E quando eu tenho uma redução da minha tecnologia, aqui o B, eu vou ter, então, uma redução da minha oferta, né? Então, oferta e quantidade, oferta e tecnologia, relação positiva. Bom, do mesmo modo que na demanda, a oferta também vai. Essas análises anteriores foram de de ofertas individuais. Então, agora eu preciso fazer uma análise da oferta de mercado. Então, a oferta de mercado nada mais é que o somatório das ofertas individuais, né? Então, vamos analisar aqui no gráfico, ok? Então, a gente tem o cenário aqui, a empresa A e a empresa B. Na empresa A, quando nós temos aqui, ó, 60, quando o preço é 60, a empresa A produz 10 unidades e a empresa B produz 20 unidades. A soma dessas duas empresas, nós temos a oferta de mercado. Então, a R$ 60, o mercado produz 30 unidades. Bom, gente, e aí nós vamos ter que fazer o entendimento, né, da diferença entre variações da oferta e variações na quantidade ofertada. Então, vamos entender, a variação na oferta é quando eu tenho deslocamentos da minha curva, ou seja, para a direita e para a esquerda, né? E isso vai acontecer dada as alterações nos preços dos fatores de produção, nos preços dos bens substitutos, da tecnologia, ok? Como a gente acabou de ver anteriormente, né? Já as variações na quantidade ofertada, a gente vai observar movimentos ao longo da própria curva de oferta. Isso vai acontecer quando alterar o preço do bem. Bom, então aqui está um resuminho para vocês, né? Variações na quantidade ofertada. Então, quando alterar o preço, apenas o preço, eu vou acompanhar um movimento ao longo da minha curva de oferta. Já variações na oferta, então preço dos insumos, preços dos bens substitutos, tecnologia, objetivo do empresário, número dos vendedores. Essas variáveis vão influenciar o que? No deslocamento para a direita
para a esquerda da minha curva de oferta. Bom, gente, aí eu tenho o meu excedente do produtor, né? O excedente do produtor, ele vai estar o quê? Relacionado com o quê? Por exemplo, o que a empresa, o preço que ela deseja vender e o que ela realmente vende. Então, por exemplo, eu, Marcela, tenho uma empresa de consultoria. Eu vendo, né, eu oferto as minhas consultorias por R$100 a hora, ok? Bom, mas teve um cliente que me pagou R$150 a hora da minha consultoria. Então, essa diferença entre 100 e 150, o valor de 50, é o excedente do produtor. Tranquilo, gente, né? Então, nós entendemos a demanda separadamente, a oferta separadamente. Agora, o que a gente vai fazer? Juntar as duas análises, né? Então, o que acontece? O preço em uma economia, gente, é determinado tanto pela oferta como pela demanda. Então, para a gente fazer essa formação de preço, nós temos que entender tanto o comportamento do consumidor como o comportamento das empresas, tá? E aonde que ocorre o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é o ponto de interseção entre as curvas de demanda e oferta, ok? Este ponto de equilíbrio significa que tanto os ofertantes como os demandantes estão satisfeitos com os preços. E eu tenho um equilíbrio. Então, tudo que é produzido é consumido. Então, eu tenho um ponto de equilíbrio. Então, gente, o que a gente observa? Qual é o mecanismo de preço? Então, eu tenho a lei da oferta e da demanda. Então, lembrando, a empresa sempre vai querer preços elevados, os consumidores sempre vai querer preços baixos. Então, a gente tem que fazer essa combinação. Nós temos que trabalhar com o equilíbrio. Então, esse ajustamento para chegar no equilíbrio, a gente chama de mecanismo de preço, né? E quando eu tenho um equilíbrio, eu não tenho nem excesso de oferta e nem excesso de demanda. O que eu tenho? A quantidade que os consumidores querem comprar vai ser exatamente igual à quantidade que os produtores desejam consumir, tá? Então, este é o ponto de equilíbrio, é aquele ponto no qual eu chego num denominador comum entre a lei da oferta e a lei da demanda. Bom, então vamos analisar, só que, né, vamos analisar dois casos. O mundo não é perfeito, a gente não vive em equilíbrio, né? Então vamos analisar o primeiro caso aqui, que é o excesso de oferta, ok? Então, analisando o nosso gráfico aqui, o que a gente observa? R$80. Quando o preço é R$80, o que acontece? Para a empresa, nossa, um preço ótimo, R$80. Ela vai querer produzir mais. Então, a empresa, se nós analisarmos aqui a curva de oferta, ela vai estar produzindo 15 unidades. Para o consumidor, R$80 não é um preço interessante. Então, R$80 só tem o quê? 5 produtos que estão sendo vendidos. O que se observa aqui, gente? Um desequilíbrio entre oferta e demanda. A minha oferta é maior que a minha demanda. Oferta 15, demanda 5. Quando eu tenho a oferta maior que a minha demanda, eu vou estar tendo um excesso de oferta, ok? Eu vou estar tendo um excesso de oferta. Então, o que acontece com o cenário, né? Então, quando eu tenho um excesso de bem, um excesso de oferta, os fornecedores vão reduzir os preços. Então, a gente vai pressionar a redução dos preços até o ponto de equilíbrio, tá? Então, quando eu tenho excesso de oferta, nossa, eu tenho muitos produtos. Vamos imaginar, eu tenho um estoque muito grande.
porque os preços estão elevados. Para eu atrair mais demanda, eu reduzo o preço até o ponto de equilíbrio. Marcela, mas pode acontecer o excesso de demanda? Claro! Então, imagina que o preço a R$40. O preço a R$40 para a empresa não é tão atrativo, ela só vai produzir 5 unidades. Já para os consumidores, opa, o preço super legal, eu vou comprar 15 unidades. A minha demanda é maior que a minha oferta. Isso acontecendo, eu vou ter o quê? Um excesso de demanda. Tendo um excesso de demanda, o que vai acontecer? Né? Eu vou ter que ter um aumento dos meus preços até o ponto de equilíbrio, para então eu ter aí um equilíbrio entre a demanda e a oferta, ok? Gente, sempre tendendo ao quê? Ao ponto de equilíbrio. Bom, então aqui tem uma explicação geral entre o excesso de oferta, demanda e o equilíbrio. O equilíbrio é o pontinho de interseção, no nosso caso aqui, preço 60, quantidade 10, ok? Todos os valores acima de 60, né, do preço acima de 60, eu vou ter um excesso de oferta. E preços abaixo de 60, eu vou ter um excesso de demanda. Bom, gente, aí eu coloquei 2 exemplos para vocês entenderem o deslocamento deste ponto de equilíbrio, ok? Do mesmo modo que a oferta e a demanda, alguns cenários vão proporcionar o deslocamento dessas curvas. E quando há um deslocamento dessas curvas, vai também haver um deslocamento do meu ponto de equilíbrio. Então, vamos analisar aqui, primeiro, quando ocorre um aumento da demanda. O que vai acontecer com o ponto de equilíbrio, ok? Então, no nosso exemplo aqui, as pessoas passam a cultivar o hábito da leitura. Opa, hábito de leitura, ela vai influenciar apenas a demanda. Então, vejam que a oferta, ela vai ser constante, não vai sofrer alterações, ok? Então, quem vai deslocar para a direita ou para a esquerda é a minha demanda, ok? Gente, hábito. Eu aumentei meu hábito de leitura, eu aumentei a minha demanda. Então, como nós já vimos, eu vou ter um deslocamento para a direita. Então, olha aqui, deslocamento da direita da minha curva de demanda, pois aumentou a minha quantidade. Então, meu ponto de equilíbrio passou de R$40 para 5 livros para R$60 e 10 livros. Marcela, por que aumentou o preço? Porque a quantidade ofertada, né, a minha curva de oferta continuou absolutamente o mesmo. Aumentou a demanda, pressionou o aumento dos preços. Vamos ver o que acontece com a oferta? Então, imagina aí uma redução na oferta. O que acontece com o ponto de equilíbrio? Então, aumentou os hábitos de leitura, ok? Só que teve um desastre, um terremoto, e destruiu várias editoras. Se destruiu várias editoras, o que aconteceu? Uma redução da minha oferta. Então, deslocamento para a esquerda da minha curva. Então, a minha demanda continua inalterada, ok? E aí, um deslocamento da minha curva para a esquerda, que é uma redução. Então, vejam, no primeiro ponto, o meu preço é 40 e eu vou produzir 15, ok? Mas como eu reduzi a oferta, eu tenho poucos produtos no mercado e muitas demandas, isso vai pressionar a elevação dos preços, ok? Então, isso que é a dinâmica que a gente vai trabalhando. Então, quando vocês olham na mídia, né? O pessoal fala assim, olha, o preço do tomate aumentou porque a produção diminuiu. É isso que a gente acabou de ver. A demanda aumentou, todavia a oferta reduziu. Então, o que o mercado fez? Pressionou a elevação dos preços. Bom, gente, e para a gente caminhar para o fim da nossa aula,
eu então coloquei aqui um exercício de equilíbrio, tá? Para nós mensurarmos qual é o ponto de equilíbrio entre as funções de demanda e oferta. Então, aqui no nosso exercício, então vamos dizer que a função de demanda ela é dada por D igual a 22 menos 3P, preço, ok? E a oferta é igual a 10 mais 1P. Eu estou pedindo para vocês achar o preço e a quantidade de equilíbrio e verificar se há um excesso de oferta ou demanda quando o preço é 4. Vamos para a resolução? Então, vamos lá. Então, como que eu vou determinar o preço e a quantidade de equilíbrio? Gente, o ponto de equilíbrio é quando a demanda é igual à oferta, ou seja, quando a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. O que eu vou ter que fazer? Igualar as duas funções. Então, eu vou pegar 22 menos 3P igual a 10 mais 1P. Fazendo o cálculo, eu vou achar que o preço de equilíbrio é igual a R$3, ok? Depois que eu achei o preço, o que eu vou fazer? Eu vou substituir em qualquer uma das equações. Só para curiosidade, eu substituí nas duas equações para vocês verificarem que vai dar o mesmo valor. E, gente, tem que dar o mesmo valor. Se não der, vocês estão fazendo o cálculo errado, ok? Então, se eu substituir R$3, que é meu preço de equilíbrio, na demanda, eu vou ter que a demanda é 13 unidades. Então, se eu substituir o 3 na oferta, também vai dar as mesmas 13 unidades. Então, nesse exercício, eu verifico que o ponto e o preço de equilíbrio é R$3 e 13 unidades, ok? E, por fim, eu solicito para vocês fazerem a análise se há excesso de oferta ou excesso de demanda quando o preço é R$4. Então, o que eu fiz aqui, né? Fiz a substituição do 4 no P. Então, eu fiz na demanda, substituindo aqui o preço por 4, eu vou verificar que a demanda é 10 unidades. Mas, quando eu tenho a substituição na oferta de 4, eu vou ver que a minha oferta ela é 14. Então, o que eu estou observando aqui, gente? Que a minha demanda, perdão, a minha oferta é 4 unidades a mais do que a demanda, né? Então, ou seja, a minha oferta é maior que a minha demanda. Neste cenário, eu posso dizer que eu estou tendo um excesso de oferta, ok? Meus queridos, aqui a gente chega então ao fim da nossa aula e eu estou elaborando uma lista de exercício para a gente praticar todas essas atividades e todos esses conhecimentos, ok? E se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Gente, um forte abraço e muito obrigada!